Mais um livro clássico aqui pra coleção de vídeos do Pipoca Nanquim! Que delícia! Tamo que tamo, hein? Nossa. Hoje nós vamos falar de A Metamorfose do Franz Kafka, num oferecimento editora Antofágica, que acaba de chegar ao mercado, trazendo essa pérola de volta. O pé direito. Chegou chegando, né, cara? Metamorfose numa edição que é uma delicinha, uma gostosura, né, cara? Ficou uma pepita mesmo, achei muito gostosa. É um livro bem curto, bem rápido de ler. Na verdade, você lê em um único dia, né? E é uma delícia de ler, como você falou. E eles trouxeram um formato que eu achei extremamente adequado, fácil de transportar. É quase um formato de bolso, mas é um capa dura, com lombadinha redonda, com papel texturizado, parece uma gofragem feita na capa, né? Gostoso, bonito pra caramba. Gostoso de ficar tocando, acho que é um papel especial mesmo esse né? aqui. E com ilustrações de cabo a rabo do Lourenço Mutarelli, ilustrando o processo da metamorfose, né? É o que eu acho sensacional, porque o Mutarelli ele tem tudo a ver com Kafka, né, cara? Também Até acho. que tem um texto no final aqui da edição. A edição tem vários textos interessantes de apoio, e um deles é do Lourenço Mutarelli, que ele fala que foi o livro que mais impactou na vida dele. E tem tudo a ver com a obra que ele produziu depois, assim. Então achei super acertada essa escolha aí. E o Mutarelli, como sempre, né, mesmo só pontualmente fazendo ilustrações, já é um grande adendo para uma publicação, né? O projeto gráfico é maravilhoso também, da Giovanna Cianelli. Sabe uma coisa que eu gostei? Que logo na sequência da apresentação, a frase clássica, que todo mundo acho que já tá careca de saber qual é, que abre o livro A Metamorfose, foi diagramado junto com as imagens do Mutarelli. E aos pouquinhos, né, você vai virando e vai vendo a frase espalhada ao longo de várias páginas, até que começa o livro. Eu achei isso uma baita de uma ideia, né? E você dá um pouquinho mais de corpo, você aproveita um pouco dos cadernos que tem da publicação, né? Fazendo um capricho desse, uma coisa tão bonitinha. Porque, como você disse, a história é bem curtinha, ela originalmente saiu até num jornal, e era, na verdade, uma noveleta, né? Uma noveleta, bem curta. E você, para transformar num livro, você tem que dar um pouco mais de vulto, mais de corpo. Gostei dessa publicação da Antofágica. Como é que tá saindo isso, Daniel? Ela tem 232 páginas, como você disse, é capa dura e custa R$ 49,90. Só que se você comprar pelo link do Pipoca e usar o cupom ANTOF10, dá mais 10% de desconto. Ah, maravilha. Então a chance e a oportunidade muito boa de ter um clássico absoluto que tem em todas as bibliotecas de respeito. Concordo. Por um preço camarada e numa edição que tá um brinco, assim. E tem uma tradução nova também, direto do alemão, do PT Rissati, que tá muito massa também, viu, cara? Tem texto do Tavião, de abertura, que é um youtuber. E depois tem mais um texto do PT falando, e depois tem também um texto do Flávio Vassoler, que é mestre em literatura comparada e tal, que ele faz uma comparação com Kafka e surrealismo e tal, super interessante. Então tá muito, muito completa. Você lê, além de ler esse clássico, você tem vários textos de apoio interessantíssimos. Vamos ficar de olho aí no que a Antofágica vai trazer pra nós daqui pra frente. A próxima é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, cara. Outro clássico. Outro clássico que já sai com uma capa linda, e a proposta da Antofágica é publicar clássicos numa roupagem super contemporânea, sabe? Fazendo esses mix aí de canal de YouTube, ilustradores e tudo mais, pra angariar novos leitores, né, cara? Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, A Metamorfose, que, como eu falei, começa com uma frase super impactante, que diz o seguinte: quando Gregor Samsa certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Provavelmente a frase mais impactante e icônica da literatura contemporânea, né, cara? Que já diz tudo que você vai encontrar já no diz livro. tudo e já te lança completamente no tema do livro, e o Kafka já começa pelo clímax. É um livro que começa pelo clímax. Com a transformação. Você não primeiro apresenta o personagem, o Greg Samsa, pra depois mostrar como ele vai reagir à transformação. Você não apresenta a família dele pra depois mostrar como elas vão reagir ao filho transformado. Não, você já abre o livro com ele transformado. É uma quebra de expectativa gigante. E ele muda toda a história da literatura fazendo isso, sabe? Exatamente. Porque ele vem e faz essa frase começando pelo clímax. É uma transformação aí bem às avessas de que vários outros heróis aí sofreram, né? Tem a jornada de transformação é muito presente na literatura mundial, né? Ele inverte todos os conceitos, ele faz o cara se transformar num monstro, começa por esse clímax e faz um texto super telegráfico a partir daí, super simples, né? E aí, a partir disso daí, vários outros autores perceberam que dava pra fazer o que bem entendesse,
quebrar todas as convenções e escrever literatura. Na verdade, quando você começa a ler esse livro, pela ideia inicial, o leitor pode pensar que ele vai ler uma obra de fantasia, ou então uma obra de terror, ou algo assim, mas não é nada disso. Pelo contrário, embora o cara tenha se transformado num inseto, nunca se diz que inseto que é, se é uma barata, se é um besouro, não diz que inseto que é, mas embora ele tenha se transformado, é uma alegoria, né? E o personagem não ficar pensando, olha, como isso aconteceu e tal. A partir desse momento, dessa transformação inicial, ele já começa a lidar com isso. Ele pega uma situação extremamente fantasiosa, extremamente maluca, fora da realidade, e ele calca ela, embora ela seja fora da realidade, ele calca ela de forma verossímil. Então o Sansa começa a pensar assim, caramba, e agora? Virei um inseto. Ele não questiona, ele lida com aquilo. Exato, ele pega essa questão sobrenatural e o próprio Gregor Samsa, ele não vê isso de uma maneira esquisita. E o leitor também não, você entra e compra na hora. Pô, ele se transforma no inseto e pronto. Se ele compra a ideia, se ele fala assim, não, o Sansa, se ele compra a ideia que ele se transformou, o leitor compra também. É normalidade. E a partir daí, e esse é um aspecto foda na obra kafkaniana, você pega um lance que é totalmente fora da realidade, ou seja, a realidade concreta, subverte ela e transforma ela na realidade. E a partir daí, você segue com a sua leitura. Total. Isso é muito maluco, porque isso faz do Kafka um escritor realista, né? Só que você tem aí doses de expressionismo e doses até mesmo de surrealismo, como tem no texto aqui presente na obra dele. É muito louco a forma como ele lida com isso, cara. Mas não é logo de cara também, não pensem que ele acorda, sai da cama e opa, tô em inseto agora. Não, você tem algumas páginas também com ele pensando, será que eu tô sonhando? Será que aconteceu? Será que eu tô doente? Será que eu tô tendo uma visão? Bem pouco. Será que eu já tô tonto pelo sono? Bem pouco. Pouco. Pouco tempo ele já se resolve com essa questão, porque ele tem que levantar e trabalhar. Ele não consegue porque a preocupação rotineira dele, a preocupação cotidiana dele de alimentar a família ali, de prover a família, já interrompe qualquer pensamento, qualquer devaneio que ele teria. E agora? Como é que eu vou fazer? Eu sou inseto, que inseto eu sou? Nem nada disso, né? E aí ele começa a lidar com obstáculos, né? Ele tá de barriga pra cima e ele tem o casco dele, ele não consegue virar, né? Então tem uma baita dificuldade. E ele não consegue controlar as perninhas que estão pro alto. Não consegue sair da cama. Eu imaginei uma barata o tempo todo, não sei vocês, mas eu lendo, imaginava uma baratinha por causa das perninhas que ele fala, por causa da nojeira que deixa pelo caminho conforme ele anda. Muita gente fala besouro por causa da carapaça dura que ele vai adquirindo. Mas barata também tem um pouco, barata também tem. Um pouco. E barata ficou muito clássico. Aqui no Brasil todo mundo pensa em barata, até porque teve até música do Inimigos do Rei falando disso, da barata e tal. E associou-se muito a barata, porque eu acho que é o inseto mais nojento pra qualquer pessoa, assim, né? Mas o Kafka nunca postulou qual inseto que é. Ele deixa pro leitor. E eu acho que isso é muito importante também. Ele deixa pra imaginação do leitor por o inseto mais monstruoso que tiver na cabeça dele. E o Gregor, na posição de inseto, ele também não consegue ter uma visão completa sua. Ele não tem um espelho pra se olhar. E a cabecinha dele tá lá numa ponta, ele não consegue direito nem enxergar a outra ponta dele. E ele não sabe como é que é o próprio casco. Ele tem que lidar com isso sem saber muito bem no que mesmo ele se transformou, sabe? Dizem que na primeira publicação do Metamorfose, que foi um dos poucos livros que o Kafka publicou em vida mesmo. Em vida, né? Ele publicou em 1915. Ele começou a escrever... Tem mais de 100 anos, hein? 1912 publica 1915 e o editor queria que tivesse uma capa, tivesse um inseto retratado na capa do livro. E ele foi veemente contra. Ele falou, não, eu não quero que as pessoas tenham o inseto desenhado, eu não quero que eles tenham essa imagem na cabeça, eles têm que criar essa imagem na cabeça deles. Até porque para ele o inseto em si era secundário. Qual é o ponto fundamental da visão dele? Você pega o ego, né, do ser humano, você pega a essência do ser humano e coloca ele numa situação tão escrachada que você vai reduzindo esse ego até não sobrar nada. E é isso que acontece com o personagem, né? Ele se transforma no inseto, que é uma das formas mais bases, mais reais da vida, mas o que levou ele, aquele indivíduo, a se transformar no inseto, a se sentir um inseto? E aí entra o contexto da vida dele, o que orbita em torno dessa personalidade. Magistralmente explicada, enquanto a gente vê ele transformado também. A gente começa, não é spoiler do livro nem nada, mas a gente começa sabendo que ele é caixeiro viajante, uma profissão que parece no livro que dá bastante dinheiro, porque ele sustenta a família completamente, inclusive arcando com dívidas antigas do pai. O pai dele deve para o chefe do Greg, né? Então o Greg assumiu essa dívida. Ele é caixeiro, ele mora com o pai, mora com a mãe, mora com a irmã, e todo dia, bem cedinho, ele tem que pegar o trem e assumir sua viagem, vender as coisinhas que ele vende. Às 5 da manhã, o despertador nesse dia não toca, ele levanta um pouco mais tarde, já transformado. E ele sabe que se ele falta
ou chega atrasado, logo alguém da empresa já quer saber o que aconteceu. Até porque ele foi um funcionário exemplar durante anos. Muito tempo. E causa um estranhamento ele faltar e tal. E ele nunca faltou por doença, por nenhum motivo. Não, por nenhum motivo. Aí ele até começa a pensar, bom, eu nunca faltei, então talvez é plausível que eu falte pela primeira vez, ou isso vai causar mais desconfiança ainda, né? É dito que os patrões aqui tratam os funcionários sempre com desconfiança. É sempre alguém querendo tirar proveito de uma situação para faltar, para ganhar mais, para ganhar um dia em casa, etc. E logo na sequência o gerente vem bater na porta. Então você Mas é muito rápido, né? Muito é impressionante rápido. 5 da manhã ele perdeu o trem, 7 e pouco da manhã já tá o cara batendo na porta dele. O que já é estranho pra caramba, né? Porque ele fala, do gerente já veio aqui. O próprio gerente. Eu não posso atrasar uma hora que o gerente já veio bater na porta. Aí você tem a mãe dele batendo na porta pra saber por que ele tá atrasado, depois o pai, depois o próprio gerente vai lá, é atendido pela família, a família não sabe o que dizer pro gerente, porque sequer sabe o que aconteceu com o próprio Greg. Aparentemente o filho tá preso no quarto lá por algum... Ele não abre, aí a mãe fala, não é possível, ele falou que tava bem há pouco tempo atrás, mas ele não deve estar bem, foi aquela situação. E isso é uma tensão lascada pra hora em que eles descobrirem o que aconteceu com o Greg. Você fica pensando, meu Deus, quando esse povo vê o que aconteceu com o cara, aí o bicho vai pegar. E em paralelo a isso você tem o Gregor desesperado lá dentro, tentando sair da cama, tentando falar, né? Ele começa a falar, no começo a voz dele sai, só que depois vai se transformando nos guinchos, né? Umas coisas nos gritos bizarros. Pensa que ele tá falando. Mas os aí caras não estão ouvindo. Ele escuta do outro lado a resposta. Vocês ouviram o que ele falou? Não faz sentido nenhum. Ele tá grunhindo, ele tá fazendo piada na nossa cara, ele tá tirando uma onda. E eu gosto dessa... Meu Deus, como assim? Eu gosto muito desse começo, que a mãe é muito mãe. Muito. Né? O pai é muito pai. Ele pega muitas situações que ele viveu, isso daí o Kafka fez isso em vários dos livros dele, pega muito a relação dele com o pai principalmente. Que era problemática, extremamente problemática. Herman Kafka, ele sempre descreveu o pai dele como um gigante, no sentido de ocupar muito espaço na vida dele, ele sempre teve uma relação muito problemática, era um pai muito castrador, assim, e ele usa isso nos textos dele. E aí na Metamorfose, o pai da família é muito parecido com o pai dele, sabe? E só que é um cara lá que tá aposentado já, não levanta, não faz nada, é um folgadão. Tá há 5 anos sem trabalhar, desde que o filho começou a sustentar. Filho lá botando. Dá a impressão que a família se transformou num bando de sanguessuga. São os parasitas, né? Os parasitas mesmo. E quem vira o parasita é ele, né? Ele é o arrimo da família. E quando esse arrimo cai, eles vão ter que se virar. Aí entra uma outra interpretação dessa frase inicial, que ele desperta de manhã de sonhos intranquilos. Ele não gosta do que ele faz, ele odeia o que ele faz. E ele está se sentindo cada vez mais diminuído. Despertar dos sonhos intranquilos pode ser despertar para essa porcaria de vida que ele está tendo. Ele fala assim, eu não quero mais ter isso, eu não quero mais continuar sustentando todo mundo, eu não quero mais ter essa vida horrorosa de caixeiro viajante, que isso daí não é vida. Então quando ele decide fazer isso, ele se transforma num inseto. A família passa a ver ele como inseto, os patrões passam a ver ele como inseto, e ele próprio passa a se ver como inseto. Ou seja, quando ele decide romper com a vida dele, ele passa a ter essa visão, o que é uma crítica social muito forte. Dá a entender exatamente isso, que você disse, os patrões, eles têm desconfiança do funcionário. O cara atrasou 1 hora, já estão lá em cima, e o cara não se dá o direito de poder mudar. A hora que ele decide mudar, ele é um pária. Ele é um pária, ele é um inseto. Isso é incrível na obra dele, né? Você pode, essa frase é importante pra caramba por conta disso, porque pode ter esse lado metafórico, mas pode ser também ele realmente ter virado um inseto. Também. O sonho tranquilo era da transformação. Ele tá agitado, teve um sonho maluco, ele se transformou num inseto. E ele acorda como um inseto. Pode ser ao pé da letra e pode ser metafórico, né? Pode ser uma doença, né? Pode ser uma doença física ou emocional. E a partir do momento que você tem uma doença psíquica envolvida aí, ganha outros contornos, né? Porque todo o antagonismo da condição humana é colocada na cabeça do Gregor. Pode funcionar como uma figura de linguagem para a figura da depressão, para a pessoa que vai ficando velha, sei lá, o cara, quando a gente tem parente velho, assim, percebe-se isso em família, né? A pessoa tá muito debilitada, muito velhinha, vai ficando cada vez mais de lado. Mais fraca. Mais fraca, mas deixa ele lá, é velho, tá velho, deixa ele lá no quintal, sabe? E a família vai renegando, assim, até que fica sozinho num quarto, assim, e beleza, esquece-se aquilo, né? Aquela forma virou um negócio parasita que não faz mais parte do cotidiano e do amor familiar ali do núcleo, uma situação né? muito triste, né? Isso acontece na vida real, né? Você falou de velhice, olha que loucura. Tá ligado o David Cronenberg? Sim. O cineasta
cineasta David Cronenberg, assumidamente, uma das grandes influências dele é o Kafka, inclusive A Mosca. Falou que ele teve a ideia de fazer A Mosca depois de ter conhecido o Kafka e tal. E o Cronenberg fez um texto para um jornal em que ele começa o texto falando assim: depois de sonhos intranquilos, eu despertei e me vi com 70 anos de idade. E ele vai traçando o paralelo dele, tipo assim, eu acordei e de repente eu sou um senhor, e como isso mudou a minha condição, vai traçando esse paralelo com o do Samson no Metamorfose. É muito doido, serve pra muita coisa. Aí que tá. Eu acho que é um texto que dura aí 100 anos e vai durar 1000 anos, porque ele diz muito, né? Ele diz muito pro leitor, muita experiência do leitor. Né? Ele acaba não tendo como se cuidar mais, porque ele é um inseto, ele vive trancado no quarto dele, porque a família tranca ele lá. Eu não quero dizer a reação do gerente, a reação da família, porque vocês têm que ler o livro, comprar o da Antofágica e conferir você mesmo, pra ver o quanto que é foda. Mas... tudo isso acontece, a gente falou que acontece no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, rapidão. Mas dá pra dizer, sem ser spoiler, que ele fica preso dentro do quarto dele. E que a irmã tem que cuidar dele. Né? Então é a única que tem coragem de entrar lá pra dar comida, pra limpar o quarto, pra ver como o irmão tá, é a irmã dele. Os outros não. O que também é um paralelo com a velhice que você falou, né? Sim. Porque chega um ponto da vida em que o ser humano não consegue se cuidar sozinho e fica dependendo de alguém. E não só a velhice. Não velhice, às vezes uma cirurgia certas que doenças. deu errado, o cara tá em coma, sim, às vezes ele, sei lá, não tem como andar direito. Inválidos, né? As Inválidos em É geral. aquilo que eu disse, é um reducionismo da personalidade do ser humano que vai minguando, até que não resta nada. Até que não resta nada, exatamente. E uma coisa que vocês falaram também, que ele odiava a profissão dele, ele queria sair logo. Ele diz aqui no livro: assim que eu pagar a dívida do meu pai, eu vou sair. Porque ficar viajando o tempo todo trabalhando, você não tem vida, você não para em lugar nenhum, você não consegue ter círculo social com ninguém. Uma pessoa que você acaba de conhecer, no dia seguinte já está se despedindo e indo para outro lugar, isso não é vida, é só trabalho, pingando de um hotel para outro, raramente parando em casa. Então ele quer picar a mula desse serviço. E o Kafka também tinha um serviço em vida que ele não gostava. Ele trabalhou em órgãos burocráticos e tal, e depois um dos trabalhos que ele consegue ficar mais tempo é de seguro. É um seguro instituto social. De seguro trabalhista. Contra acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho. Ele trabalha bastante e tal, só que ele consegue alguma folga à tarde pra escrever, né? Antes ele tinha um trabalho que ele tinha que trabalhar 8 horas por dia, ele só escrevia à noite, foi terrível. E ele só queria ter a liberdade de escrever a hora que ele bem entendesse. E de estudar mais. Sem ter que ficar trabalhando o tempo inteiro. E Ele se ressentia muito de não ter tempo de estudar, não ter tempo de escrever e tal, por causa do serviço que ele não gostava que o consumia. Ele sempre escrevia como um trabalho ganha-pão, mas não era a paixão dele, né? Então o reflexo está aí na Metamorfose também. Do mesmo jeito que você tem o pai dele muito presente na literatura dele, você tem também esse lado do trabalho, né? Presente aqui junto. E o Kafka, ele era tcheco de nascença, mas ele escreveu todas as obras dele em alemão, e ele teve uma vida extremamente curta, né? Ele morreu aos 40 anos de tuberculose. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1924. Em 1917 ele foi diagnosticado com tuberculose. Ele viveu vários meses, assim, vários períodos da vida dele em sanatórios e tal. Caramba. Aí ele teve uma vida, ele morou boa parte da vida dele com os pais, mesmo quando ele tinha esse trabalho, ganha-pão, que ele podia se sustentar, ele continuou morando com os pais. Ele se via totalmente refém ali da situação que ele tinha com o pai dele, sabe? Ele detestava o pai, mas não conseguia sair das asas dele, sabe? Ele era um adepto de correspondências, né? Ele escrevia muita carta para bastante gente, inclusive a pessoa que foi o amor da vida deles. Ele mandava 3, 4 cartas por dia para ela, e ela não respondia as cartas dele, e aquilo deixava ele extremamente angustiado. E um dia, deitado na cama, ele falou assim: olha, eu não vou levantar dessa cama enquanto eu não receber uma resposta dela, da carta. E deitado na cama, ele teve a primeira ideia para Metamorfose. Ele parece, nas fotos que você vê, assim, parece que ele é uma figura frágil, esquisita e, sei lá, né, meio deprimida demais, assim. Mas ele tinha esse lado das doenças psicossomáticas, ele tinha tuberculose depois de diagnosticado, tinha uma coisa de depressão, só que ele era um cara fortão, mais de 1,80 m, teve vários relacionamentos com diversas garotas. As primeiras, ele tinha esse negócio das cartas. O primeiro relacionamento dele, ele ficou 5 anos correspondendo por carta e só se encontrou com ela 2 vezes. E no final da vida ele tem um relacionamento duradouro com a Dora Diamond, e eles moram junto e tal, até ela correndo o risco de pegar tuberculose, ela continuou muito tempo com ele. Foi a única mulher com quem ele viveu. Ele fez muita amizade com um cara chamado Max Brod, que depois virou editor dele, e o Max Brod sempre falou que o Kafka, ele era quietão, só que ele era super vivaz, super perspicaz, falava umas coisas contundentes, tinha um grupo de amigos super interessados em literatura e tal, era um grande estudioso também. Era uma presença muito cativante. Ele fazia muitas atividades físicas, era um grande nadador e tal, então era um cara interessante, mas ele só era caladão
solidão e tinha muito desses problemas pessoais, assim, principalmente familiares, né? Mas era um cara legal, né? E não parece isso, né? Agora, o interessante também é que esse Max Brod, cara, quando o Kafka morre, ele fala pro Max pra destruir todos os manuscritos dele. Isso é muito isso maluco. É muito maluco. Era pra ninguém ter acesso ao trabalho do Kafka, porque quase tudo não foi publicado em vida. Quase tudo foi publicado póstumamente. E o Max desrespeita a vontade do morto e começa a correr atrás para ter as publicações. Em vida dos famosos ele publica Metamorfose, O Veredito e Colônia Penal e alguns outros contos curtos, assim. Inclusive o primeiro romance dele, que ele estava escrevendo, que era o América, ele nunca terminou esse romance, e a Metamorfose ele escreveu, enquanto ele escrevia esse romance, deu uma pane criativa nele, aí ele para de escrever América, faz a Metamorfose de uma sentada, acho que 3 vezes ele senta e faz a parada, e o América só saiu póstumo depois. Aí póstumamente sai o Processo. O Processo, que é extremamente famoso. Sai o Castelo, sai o América, e eram todos textos ali que estavam meio confusos, porque ele não escrevia tudo certinho, ele não era um texto final que ele ia entregar pro editor, eram anotações, eram uns esboços e tal, e aí depois o Max Brod vem, recupera tudo, ele sabe, o testamento do amigo dele deixa claro que ele tem que queimar tudo aquilo, ele acaba não respeitando. Ainda bem, né? E publica. E acaba sendo uma bênção, né? Porque você tem grandes textos aí, textos importantíssimos para a cultura mundial e que foram resgatados pelo Max Brod. Para a cultura mundial, para a literatura, obviamente, e para a cultura pop, cara. A influência que o Kafka teve, a ponto de se transformar num verbo, quando o cara vira verbo é que a coisa pega. Kafkiano. Igual Lovecraftiano, né? Exatamente. Kafkiano. E o Kafkiano tá sempre, né? Tem várias discussões aí. Às vezes, sei lá, eu vou no banco, às vezes eu tô tô enrolado pra caramba lá quando roubaram meu carro, que eu tinha que fazer, vai na polícia, vai na prefeitura, vai não sei o que, essa máquina burocrática que fica te sugando a vida, e você não entende por quê, você fala que tem um maldito poder superior aqui acabando comigo, é uma situação kafkiana, né? Isso é kafkiano, né? Pode crer. E tem vários filmes que derivam disso. São forças que estão atuando sobre a sua vida, sobre as quais você não tem controle nenhum. E não tem o que fazer a não ser tentar escapar delas, né? Sair o mais rápido possível delas. E cerceiam sua liberdade, vão consumindo sua vida, você não entende muito bem como, nem porquê. Na verdade, é um herói, né? Herói aí em termos de figura, e não de super-herói, mas é um herói lutando contra uma figura autoritária, qualquer que seja ela. Pode ser a sociedade, pode ser o pai, pode ser a burocracia. A burocracia, no caso do Processo, por exemplo. Então, é um indivíduo enfrentando essa condição totalitária. Até num dos uma batalha desigual até, Num né? dos textos aqui do final, o cara fala que o Kafka ele gosta de fazer isso, subverter o mito de Davi Golias, que é o Golias massacrando o Davi o tempo inteiro. Que legal! É isso. É isso que ele faz em vários trabalhos, né? No Processo, um dos mais famosos e tal. O Processo também começa com uma das frases mais impressionantes da literatura. Então ele tem vários pequenos livros, nem um grande livrão gigante, nem uma mega saga, nem nada, mas são todos textos importantíssimos para a literatura mundial, e cara. Todos já viraram ou filmes ou histórias em quadrinhos. Inclusive tem um filme do Soderbergh que o Kafka é um personagem também. Não é um livro do Kafka adaptado. Não, é um filme sobre o Kafka. O Jeremy Irons. O Jeremy Irons fez o papel do Kafka. Filme O legal Kafka vivendo uma aventura, né? Do início dos anos 90. Ele desvenda uma sociedade, uma coisa meio maluca. Esse é bem inspirado, porque o personagem chama Kafka, mas tem vários outros aí. Por exemplo, Depois de Horas, do Scorsese, é totalmente baseado no Kafka. É uma noite kafkiana pra caramba, inclusive na profissão do cara. O Brasil, do Terry Gilliam. Brasil total kafkiano. Você tem o Barton Fink, dos Irmãos Coen, também tem toda essa pegada. Tem o Quilino, do Polanski, que é totalmente kafkiano. Tem vários exemplos aí. Não necessariamente ele foi adaptado, mas ele influenciou muito esse clima todo, né? Tem até episódio de Breaking Bad que usa... É verdade, Kafkiesque, cara. Kafkiano o nome do episódio, inclusive. né? Exato. Que é o Jesse Pinkman, envolvido nessa situação. Uma situação aí, do que ele não sabe como entrou e não consegue sair de jeito nenhum. Ele sabe né? como ele entrou. Não vamos falar mas que ele não sabe. vai tomando uma proporção muito maior do que ele imaginava, né? E ele não consegue sair. Não consegue sair. Se eu não me engano, o Processo foi filmado e é com o Anthony Perkins, de Psicose. Tenho quase certeza disso. Sim, é com ele mesmo. É com ele mesmo, Psicose. né? Eu vi é um faz muito filme tempo. do Orson Welles, porra. É verdade, porra. O Processo é do Orson Welles. É um filmaço, filmaço. inclusive, cara. Tu vai ter que assistir isso daí. Uma coisa que é digno de nota da Antofágica, e acho que é legal a gente dar essa dica aqui, que eles têm um canal no YouTube também. E muito desses conteúdos, desses paralelos, eles fizeram o Kafka e a cultura pop num vídeo super interessante. Vamos deixar aqui nos cards. E eles elencam também lá umas coisas tipo Rick and Morty também, que tem o episódio do Pickles, né? Influenciado
baseado em Kafka. Que o Rick se metamorfoseando num picles, tal qual aqui o Greg Sun se metamorfoseando num inseto. É bem legal esse vídeo aí, que eles falam bastante dessas derivações. Aqui, pro mundo dos quadrinhos, ele é super influente também, obviamente, a ponto do Crumb adaptar a biografia dele. Saiu um tempo atrás aqui, o texto é do David Zane Meyerowitz, e o Crumb adapta, e é legal pra caramba. Não é um quadrinho muito bom, é um quadrinho meio chato às vezes, mas é a oportunidade de você ver o Crumb adaptando Metamorfose, fazendo processo, fazendo o próprio... Aí, ó. Sim, ele adapta os contos, Da cara. hora, ele adapta cara. os contos. E Sabe nessa que eu parte não é muito conhecia massa. esse, cara. É bem legal. Um dos mais famosos, sem dúvida nenhuma, é a adaptação do Peter Cooper, que ele fez alguns outros contos também, que saiu pela Conrad, chamado Franz Kafka, e aqui ele adapta inteiro a Metamorfose. Ele desenha um inseto como? Meio barata, assim, mas não fica muito claro. Tanto é que ele tem uma cabecinha meio humana. Meio humana, assim. né? É verdade, Eu lembro é verdade. Ele faz um retrato bem interessante e é super fiel à obra. É muito legal isso daí. Aliás, o Lourenço Mutarelli também arruma um jeito de fazer um inseto sem dizer qual inseto é. Porque a ideia do Mutarelli aqui é você ver o cara tendo um sonho tranquilo, começando como gente, e vai se metamorfoseando, Quando você chega no final do livro, ele virou um inseto. Esses daí são claramente adaptações, né? Mas tem, por exemplo, uma Metamorfose iraniana, que tá aqui comigo, que ele parte aí de uma inspiração, obviamente, kafkiana. Tem a história de um cartunista no Irã, que ele faz um cartoon lá de uma criança conversando com uma barata, e ele acaba se ferrando, ele vai preso, o editor dele vai preso, ele se vê numa situação completamente kafkiana, esquisitíssima, preso e sendo cerceado completamente pelo governo por conta de uma tira de jornal. Super interessante. E ele faz várias brincadeiras aí metalinguísticas com a metamorfose do Kafka, claro, né? Tem também, agora fugindo um pouco do lance da metamorfose, outras adaptações. Tem o Na Colônia Penal, também muito bom esse gibi. Esse é ótimo, cara. Excelente. Sylvain Ricard e Mael, bonito pra caramba. Eles que adaptam isso aqui, muito bom, tanto em termos de traço quanto em termos de roteiro. O traço é lindo. Grande gibi. E tem o Processo também, que foi adaptado pelo mesmo cara que fez esse Kafka do Crumb aí, o David Zane Meyerowitz, com desenhos da Chantal Montelier, que é uma grande desenhista, fez até Metal Hurlant lá fora, uma grande desenhista francesa. Então são alguns exemplos aí de quadrinhos inspirados, às vezes claramente inspirados e às vezes derivados aí do Kafka, né? Esse daqui saiu pela Quadrinhos na CIA e o outro aqui saiu pela Editora Veneto, o Processo. Então você vê, aqui são pequenas coisas que nós pegamos, que estão da cultura pop e que derivaram do Kafka. Mas tem mais uma porrada. Um monte delas. Você vê como esse autor é influente e como você tem que ler pelo menos uma obra dele. Começa de cara com a Metamorfose, que é rapidinho, é um texto fácil. Muita gente deve pensar, como é um livro clássico, deve ser um texto difícil de você entender. Que nada, não, cara. É muito sossegado, extremamente acessível para todo tipo de leitor, do iniciante até o acostumado a grandes textos, né? Tente ver o Kafka não de uma maneira depressiva, porque às vezes parece, né? A pessoa lê falando assim, meio triste isso daqui, meio esquisito, né? Mas o Metamorfose né? Não, tenta ver a graça no Kafka. Eu acho que tem um humor aí, cara. Tem um bom humor. Mesmo aqui? Tenta ler o Kafka com um bom humor, assim, com um olho um pouco mais bem-humorado, porque ele era um cara bem-humorado, viu, cara? Ele faz as situações totalmente claustrofóbicas e parece depressiva pra falar de muito mais coisa, cara. Tenta ler o Kafka com um olhar mais tranquilo. Acho que a única coisa que eu achei engraçado aqui foi quando a empregada doméstica da casa tá ligado o que aconteceu e pede pra ser mandado embora imediatamente. Manda embora. Isso é o cara ouvindo lá de cima. E ela agradece quando 15 minutos depois atende o pedido dela e manda ela embora. Como se fosse a maior bênção que ela recebeu na vida. Deixar aquela casa amaldiçoada por um homem que virou inseto. E ela sai prometendo não contar pra ninguém, né? Essa parte é engraçada. Mas no caso do Metamorfose, é triste, cara. Tentar ver graça. Situação, né? Tentar ver graça na realidade brutalmente exposta e no quão ridículo sabe? Às vezes a realidade é ridícula, sabe? Eu fico imaginando na situação do cara, o que aconteceria comigo e pior, o que aconteceria, por exemplo, se eu levantasse e disse que a Thaís, minha esposa, virou um inseto. Como é que eu agiria? Como é que reagiria? Eu fiquei me imaginando o tempo todo. Pega o DDT lá na área de serviço. Na cara dela? Não, né? Não. Você não pode fazer isso, é a tua esposa. Vai que dá pra reverter, né? Aliás, será que reverte aqui? O que será que acontece com o final? Eu não vou me entregar isso aí não, você tem que ir lá e conferir. Então desce aí no link da descrição, vai dar uma olhada, comprando pelo link do Pipoca, você dá uma moral aqui pro nosso canal, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Um abraço! Tchau!